E aí também a gente vai expor aí para um- uma avaliação de um pequeno questionário aí nosso interno, depois tem o da disciplina, que é para pós, né? A gente sempre faz tranquilo, tranquilo, Elaine. A gente sempre faz uma discussão nossa aqui, né, mais qualitativa, assim, para entender algumas coisas, dos pontos que foram legais e outros que nem tanto, que a gente podia melhorar. Mas antes disso, eu queria fazer alguns comentários gerais, assim, em relação aos seminários. Porque, bom, de forma geral, acho que atendeu super bem os objetivos que a gente tinha, né? E até a maneira que vocês fizeram, algumas, no caso da Patrícia e da Maiara, contando mais uma história, assim, né, que ficou bem bacana também, mas todos aí usaram ou do artigo propriamente, e aí incrementaram com outras bibliografias. O que a gente sentiu, assim, que tem o tempo, né, ele nos causa claustrofobia, inclusive, né, porque é pouco tempo, a gente fica naquela. Mas alguns aspectos talvez mais metodológicos dos artigos a gente sentiu falta em alguns momentos, assim, da gente entender o método exatamente por trás dos dados, né? Eu acho que, por exemplo, no caso das plantas alucinógenas, né, do uso de substâncias psicoativas, a gente até, a Natália reforçou isso um pouquinho no comentário, mas que nada atrapalhou o seminário, né? Mas esse foco de ficar um pouquinho mais claro a construção dos artigos no sentido, eu acho que ficou muito claro para todos o recorte teórico, né, onde o artigo se situava, inclusive eu acho que na escolha de vocês e no bate-papo que a gente manteve para escolher os artigos se complementou muito bem com a disciplina, né, acrescentando coisas que a gente não falou. Então achei muito bacana isso. Em vários aspectos, né? Por exemplo, no caso da dupla lá do Jorge, né? A questão de discutir, o Jorge e a Maria que discutiram, destacaram bastante a questão da geração de hipóteses, né? As hipóteses, daí trabalharam elas individualmente, né? Destacando isso. Então a gente sentiu essa complementariedade. Inclusive, visitei alguns artigos que eu conhecia de perto, mas não tanto, alguns eu não conhecia, né? O artigo, por exemplo, de hotspots, eu acho que é bem interessante, não só ele é um artigo importante para a disciplina, foi um seminário importante para a disciplina, mas ele é um artigo e é um seminário importante para a gente pensar de maneira ampla conservação biológica, sabe, num contexto amplo. A gente se apoia bastante no modelo de hotspots, né, para discutir prioridades de conservação, se apoia bastante na questão de linkar o endemismo e ameaça esse endemismo. E eu acho que esse artigo ele é bem interessante. Aliás, até a gente vai usar em um outro artigo que a gente está escrevendo aí, né? E eu acho que ele é um convite para além da etnobotânica, sabe? Eu acho que foi uma ótima escolha, um ótimo seminário, inclusive. Eu acho que foi bem interessante a maneira que vocês trataram isso, né? É, comentário. Eu gostei bastante também. Bom, eu vou fazer, talvez eu possa ser injusto com algumas de vocês, com alguns de vocês, mas no artigo do Noelle, tem um aspecto só que me incomodou um pouquinho, que é, mas aí não a apresentação em si, mas tem essa questão do abandono. Quando vocês linkaram, né, os ciclos de itinerância e daí reforçaram, vocês até fizeram disseram assim que não é exatamente um abandono, mas estava escrito abandono. Então essa questão do abandono e pousio, ela é uma discussão antiga sobre agricultura itinerante, sabe? Porque ela até tem um truque, tem até uma nuancezinha aí, né? Porque muitos vou usar essa palavra, condenam um pouco o sistema itinerante, justamente porque
se voltam para essa questão do abandono. E, na verdade, não é exatamente um abandono. Mesmo se for um pousio para uma rotação que volta naquele lugar depois de um determinado tempo, aguardando a regeneração florestal, né? Mesmo se isso não for feito para se retornar para cultivar naquele lugar, o uso dos recursos florestais daquele lugar, até por ser uma combinação de espécies de sucessão secundária, por exemplo, a que aumenta, de certa maneira, a heterogeneidade dentro da paisagem, ela é usada. Então, tem que tomar cuidado com essa coisa do que é exatamente o abandono, sabe? Então, pode ser assim, eu acho que vocês falaram um pouquinho isso, mas não é exatamente um uso para se retornar para fazer uma prática agrícola, mas ele é um uso para usar outras coisas. Então, ele não é exatamente um abandono. E eu reforço isso para todos, porque essa ideia, ela é assim, é até interessante como isso dá um salto político, inclusive, porque, vou fazer um parênteses aí, né? Muitas vezes, eu vou falar assim, né? No atual governo, por exemplo, né, foi usado essa coisa de as comunidades indígenas usam a agricultura com fogo e tal, depois abandonam, né? E aí isso acaba com a floresta. Então, tem que tomar um certo cuidado que às vezes isso não é exatamente quem abandona, por exemplo, áreas de cultivo agrícola na Amazônia são grileiros, né, que daí põe gado em cima, é todo um outro processo, mas aí as pessoas juntam as duas coisas como se ela fosse uma coisa só. E não é. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Um certo cuidado. Às vezes, sim, talvez abandone, mas a prática tradicional indígena é de continuar utilizando, porque daí aquilo gera outros recursos. Então só esse cuidado, né? Com essa palavrinha abandono. Então, eu sei que vocês colocaram, inclusive, umas ressalvazinhas ali, mas eu quis reforçar isso, né? De maneira geral, também tem alguns seminários que eu vi que, como a gente está em um curso de botânica, né, é importante destacar isso aqui, né, que é a questão da precisão da nomenclatura botânica também. Às vezes o nome das famílias não estavam bem colocados, enfim, mas é só um detalhe, né, que é importante chamar a atenção aí. Alguns foram mais críticos do que outros, né, em relação aos próprios artigos. Também acho que o tempo, né, foi um certo limitante aí, mas eu achei interessante, por exemplo, no caso do Fábio e da Monique, destacarem, né, as limitações do método, né, relacionado a relacionar plantas úteis aos sítios arqueológicos, né. Então achei bem interessante e faz um link, né, com o trabalho delas, enfim. E confesso também que no caso do artigo do ecofeminismo eu aprendi bastante sobre os tipos de ecofeminismo, né? Achei bem interessante a maneira que foi colocado e como linkou, né? E como isso foi linkado com aspectos da etnobiologia. Assim como no caso da Amanda, que daí abriu o leque. A Amanda talvez você usou muito tempo, né? Deu quase, né? Foi bastante tempo assim. O artigo era bem grande, eu Era cortei grande, muitos né? slides, eu cortei muita coisa ainda. Não, mas é sempre esse exercício que a gente faz, né? Ele também é um exercício de como a gente é exigido ao exercício da síntese, né? Mas não é uma crítica, tá, Amanda? É mais assim, esse exercício que a gente sempre vai ter que colocar, né? Se colocar. Mas a Patrícia e Maiara, eu acho que assim bem interessante o jabá que vocês fizeram do laboratório no final, achei bem bacana, assim, né? Assisto às vezes os artigos, o trabalho da minha colega, o meu trabalho, eu adoro o que eu faço, achei muito legal, fiquei bem feliz de assistir ver o artigo, o seminário de vocês, né? E aí até, para quem se interessou pelo tema, eu acabei, aí é só um parênteses, né? Eu acho que vocês duas viram, eu divulguei há um tempo atrás sobre os eventos que estão ocorrendo desde ontem até dia 22
da Terra Madre, né, que envolve a Arca do Gosto, né? Estão fazendo agora, justamente nesse período aqui, está tendo umas lives aí disponíveis aí para assistir. E é muito interessante também, assim, daí observar um pouco a ontogenia autoral, né? Assim, quem são os autores, né? Então, no caso do Pieroni, particularmente, aliás, o nome dele é Andrea Pieroni, né? O nosso filho é André Peroni. O Andrea, ele é bem próximo da gente. O ano passado, 2018. Não, do Arca do Gosto foi... Não, 2019. Ano passado ele me convidou, fui para a Itália para esse evento da Arca do Gosto e da Terra Madre, né? E é muito interessante porque daí o Pieroni, ele é diretor de uma universidade, até uma universidade de ciências gastronômicas na Itália, né? E aí ele faz justamente essa ligação, inclusive a universidade foi fundada pelo Slow Food, né? Em Torino, perto de Torino. De Turim. E aí ele tem essa preocupação, daí isso na Itália é muito forte, na Europa é muito forte, de resgatar os alimentos tradicionais, e aí isso também tem uma ligação muito estreita com a alta cozinha na Europa, né? Então, por exemplo, o evento da Terra Madre na Itália, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Assim, são vários pavilhões com produtores locais, e aí também os que trazem vinhos, por exemplo, das linhas terroir, esses vinhos específicos, enfim, queijos, tem um monte de coisa. Mas é justamente para fortalecer essa ligação daí com o conhecimento tradicional, né, com os produtos tradicionais. Então tem uma abertura, vocês que estão trabalhando nessa área, né, ou como interface nessa área, tem uma abertura de transformar aspectos, muitas vezes que são, não diria teóricos, mas assim, que tem uma ligação aplicada muito grande, né? Desse resgate da ligação, por exemplo, das plantas com preparos, com produtos, né? Inclusive com a ligação com o conhecimento culinário, né? Então, a etnobotânica está entrando bastante forte, entrou, e o Pieroni é alguém que trabalha muito com isso justamente por conta de linkar isso às migrações humanas, né? A como se perdeu ou não conhecimento por conta dessas migrações. Então, recomendo até, eu vou passar aqui o link, estava abrindo aqui o link da Terra Madre tem a programação aqui, para que eles se interessarem, dá uma olhada aqui. E é interessante porque a gente já teve gente aqui da biologia que fez o curso também lá com o Andrea, tá? E eu vou fazer uma propaganda dessa universidade porque ela é muito interessante. Eu dei um curso lá ano passado, há 3 anos atrás, aí há mais tempo. Eu dei um curso lá até há uns tempo atrás lá, e é muito bacana. Eu vou fazer essa propaganda deles porque é uma universidade muito diferente, assim. Inclusive, quando eu fui para lá ano passado, eles tinham uma ideia de fazer uma universidade mundial, assim. O Andrea Peroni tem esse curso aí, né, ele leva os alunos, as alunas para vários lugares do mundo, assim, para conhecer. Não é um curso muito barato, inclusive, né? Mas a ideia dele era fazer um curso que linkasse daí todas essas aplicações que a etnobotânica pode dar, né? Mas aí, lógico, voltado para um curso de culinária, justamente para os novos chefes aprenderem as ligações que existem com o conhecimento tradicional a respeito do que estão produzindo, né? No fim, ainda não vingou muito bem esse curso aí, está em andamento, algumas conversas aí, mas é só para ampliar o foco aí, né, de como que a etnobotânica ela acaba se permeando, né, por múltiplas ações. E acho que uma outra coisa também que é legal vocês saberem, quem se interessa pela área de etnobiologia, de etnobotânica, é que esse Andrea Peroni é o editor-chefe do Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, que é uma das principais revistas que tem publicado artigos na área. Então, apesar de ser uma revista de etnomedicina, né, acaba tendo uma abertura para a gente também enviar artigos que
falam de etnobiologia, de etnobotânica, mas não necessariamente de etnomedicina. Tá? Na verdade, a etnomedicina é é um bom componente da revista ainda, né? Mas a amplitude que essa revista tem, talvez hoje seja, dentro da área da nossa área, seja uma das revistas que melhor publica, né? Em termos de diversidade de assuntos, tá? Bom, daí a Natália já destacou alguns aspectos particulares, específicos aí de cada um, mas os comentários mais gerais que eu tinha eram esses. Eu gostei bastante de todos. E até as bibliografias complementares que todos colocaram foram bem úteis para mim, particularmente aí para outras coisas, tá? Então, parabéns. Ficamos aí muito felizes aí com o retorno de todos, de todas. Posso fazer uns comentários a mais? Bom, eu coloquei alguns comentários gerais e específicos ali no chat do fórum, mas acho que tem uma coisa que é bacana a gente olhar, assim, bom, primeiro gostei de todos os seminários, reforço os parabéns a todos, acho que todo mundo lidou bastante bem com os assuntos e a gente percebe, assim, que tinham seminários, claro que você vai ter dificuldades diferentes também, dependendo da natureza dos artigos. Então, tinham alguns artigos que relatavam mais estudos de caso, tinham outros que eram mais discussões sobre um determinado assunto, né? Então, a gente também entende as dificuldades de lidar com essas diferentes abordagens, né? Principalmente aqueles que envolviam mais uma discussão sobre um assunto. Eu percebi que foram aqueles que muitas vezes era mais difícil separar a visão, a perspectiva do autor do artigo da perspectiva de vocês que estavam apresentando o seminário, né? Então, acho que só uma dica assim para ter esse cuidado quando for utilizado esse formato de um seminário sobre um artigo, né? Então, por exemplo, o seminário dos alucinógenos nas culturas mesoamericanas, né? Entendi a dificuldade da Lorena de não reportar os métodos, porque realmente ele não falava de métodos, né? É um artigo que era assim como um compilado da experiência do autor, né? Então, ainda assim, ele me parece que fazia algumas generalizações, né, sobre os grupos que usavam aquelas diferentes plantas, né? O de ecofeminismo também da Rafaela e da Elaine era era um seminário também de posicionamento, né? Acho que foi bem bacana trazer esse assunto, né? A gente vê que é um assunto que tende a crescer, inclusive essas várias vertentes do ecofeminismo, mas eu achei que elas foram, os autores, né? Agora não lembro não, as autoras, né? Foram tímidas em fazer as ligações com a etnobotânica, né? Acho que então a gente também pode pensar em como que a gente potencializa essas ligações, né? Entre os artigos que envolviam estudos, o da Michelle da Vivian da Coca também era muito um posicionamento geral sobre o assunto, super bacana trazer esse assunto também, né, para a gente refletir um pouco mais sobre as consequências do uso dessa espécie, né, inclusive eu fiquei me perguntando muito sobre como que agora está a situação, né, especialmente na questão da Colômbia. Até fui procurar lá sobre aquela política de substituição de culturas, mas não fica muito claro também os dados que eles fornecem sobre isso. Pois é, e você sabe que a gente tentou também procurar assim, mais sobre o Peru, né? Porque são os 3 países que têm mais relação. E eu não achei muito assim, se tem alguma política nacional. Tem essa política da Colômbia, mas não sei a efetividade dela, assim, longo prazo, né? É muito recente, né? Essas coisas, a luz. E eu achei interessante essa amarração política, inclusive que você começa com o exemplo da erva mate, né? Então, assim, chamando a atenção, assim, e se isso acontece, ou se isso tem uma relação direta com alguma coisa que a gente usa como algo naturalmente, né, no dia a dia.
fica uma boa ligação. O Jorge está com a mão levantada ali, agora que eu vi que tem um negocinho de mão levantada, Jorge, quiser falar, você abre teu microfone aí, tá? Oi, prof, desculpa, eu levantei sem querer, perdão. Tá. Não, sem problemas. Acho que também tem o artigo que a Mariama e a Aline trouxeram sobre as plantas dos Guarani, também tinha uma característica um pouco diferente de ser um compilado de informações, né? Bem importante esse assunto, né, sobre a gente compreender esses efeitos históricos desse uso de plantas, né? Fábio e Monique também trabalharam com uso histórico, com esse aspecto mais histórico, né? A partir do tipo de estudo que foi feito lá em Carajás, relacionado à arqueologia. No trabalho de vocês, eu acabei não olhando no artigo, mas eu não entendi muito bem como que eles atribuíram os usos das espécies. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Não sei se a Monique e o... Eu estava procurando o botão para desmontar. Tá. Então, eu acho que eles não chegam a discutir isso no artigo. A autora ela fala mais de revisões bibliográficas mesmo, assim, que buscaram na literatura. Uhum. A gente achou meio vago assim, o artigo de modo geral. A gente esperou uma coisa e no fim era outra. Mas eu achei interessante assim, a abordagem que eles usaram. Só fiquei com essa dúvida em relação aos usos, porque isso leva também a uma outra reflexão que, olhando para o conjunto de estudos, né, não só o de vocês, mas isso é uma reflexão um pouco geral, que não sei se vocês percebem que tem muitos estudos que não dão a ênfase sobre quem detém aquele conhecimento, né? É diferente daquele artigo dos Guarani, né, que a Maria e a Aline apresentaram. Bom, a gente sabe que você está falando de conhecimento Guarani, ou o artigo que a Patrícia e a Mayara apresentaram sobre a Armênia, que falam de diferentes grupos étnicos ali, né? Aliás, uma área super complicada, né, que estava em guerra até a semana passada, né, um conflito étnico histórico ali de grupos que agora vão ter que se deslocar daquela região, porque no acordo de paz que a Armênia fez com o Azerbaijão, tem algumas áreas que foram devolvidas para um país e para o outro, então toda a população que reivindicava vai ter que sair, voltar, então vai ter outras complicações ali. Mas tem vários estudos que a gente fica em dúvida assim, mas quem eram exatamente aquelas pessoas, né? No máximo, assim, é dito assim, é a população rural de tal região, né? De tal município. Ou mesmo no artigo que a Amanda trouxe, que eu acho que é bacana a gente pensar nesse aspecto metodológico, né? O artigo que a Amanda trouxe sobre etnobiologia urbana tem uma perspectiva bem diferente, que foi feito por uma antropóloga, né? Se vocês olharem assim o período de campo que ela utilizou, né? Ela tem ali, ela fala de 9 meses acho que era 9 meses mais ou menos, né? De intenso convívio com a região, mas entre 2010 e 2016, né? E ela se refere ao uso das plantas na Baixada Fluminense, né, que é uma região super ampla, né, e se baseia em 11, acho que era 11 informantes-chave, né? Então, Isso, foi 11. Até fiquei pensando, né, professora, por que tanto tempo que ela ficou lá, porque não conseguiu trazer mais participantes, né? Não sei. E aí ela só fala assim, eram alguns de farmácias de fitoterápicos, né? E outros representantes de Umbanda e Candomblé, mas ela junta assim, Umbanda e Candomblé, que são duas tradições diferentes, né? Para uma área que certamente tem muito mais praticantes, até muito mais lideranças de Umbanda e Candomblé, certamente, né? Pelo tamanho populacional daquela região, né? Mas aí, assim, é um outro tipo de abordagem, né? Ela usa uma abordagem antropológica para
para responder aquelas questões, né? Mas aí a gente, de novo, acho que um aspecto importante da gente refletir sempre é assim, quem são as pessoas que detêm aquele conhecimento, né? E outro, quais são as espécies, né, que estão sendo discutidas? Assim, exceto, por exemplo, no artigo que a Rafaela e que a Joana trouxeram sobre os hotspots, que falavam de grandes padrões, né, e alguns que falavam mais das espécies, como o dos Guarani ou aquele da Armênia, acho que no estudo da classificação, dos critérios de seleção de plantas alimentícias em Alagoas e da etnobiologia evolutiva, né, é dada muito pouca ênfase para quais são exatamente aquelas espécies, né? Então, que inferências também que a gente pode fazer para além de compreender processos de transmissão de conhecimento nesses casos, né? Então, às vezes a gente fica assim com aquela, eu fico às vezes com uma sensação assim, bom, a gente super aprofunda numa perspectiva de compreender processos de padrões em relação a conhecimento, né? Mas a gente perde o foco dos usuários e perde o foco das plantas, né? Eu acho que isso aparece tanto no artigo que a Márcia e a Marinelli trouxeram, quanto no artigo que a Maria e o Jorge trouxeram, né? A gente aprofunda bastante em como que alguns processos, alguns padrões de conhecimento podem estar acontecendo, mas a gente perde o foco de quem são os usuários e quem são as plantas. Não sei se vocês tiveram essa percepção também, olhando para o conjunto de informações. É um pouco disso mesmo, Márcia, assim, é questão de escolhas. Prof, realmente a parte das plantas foi um pouco deixado de lado, especialmente as plantas que eram usadas em sua forma isolada. Até comentei com minha colega Mariana sobre essa parte, que os problemas, os alvos terapêuticos das plantas usadas em forma isolada, eles nem sequer inseriram na tabela, apenas lá dos complexos de plantas. Então, tinha uma ênfase já para os complexos de plantas, né? Para compreender as mutações culturais, né? Porque talvez os complexos de plantas respondam melhor a compreender um conceito de mutação cultural. E aí, nesse artigo, eu fiquei especialmente refletindo sobre o quanto a gente simplifica também um processo, de maneira que você possa ter dados para responder a tua hipótese e perde também a gente se distancia da complexidade da realidade, né? E aí é muito fácil não vou dizer que é fácil, é um caminho meio que natural chegar no final do artigo e encontrar que os autores dizem que para responder melhor essa pergunta são necessários mais estudos, incluindo outras variáveis, né? Esse aspecto eu acho que esse artigo ele levanta várias questões. Acho que isso eu estava discutindo eu e Natália ontem sobre esse aspecto, talvez um pouco de uma simplificação de fazer um paralelo à mutação, né? Basicamente a gente está falando de mudança, né? Então assim, associar a mutação a um processo biológico, lógico, tem toda uma discussão aí, não estou querendo, mas a gente ficou pensando um pouco isso, né? Também os riscos que a gente corre muitas vezes daí dessa simplificação, né? E essa estranheza, né? Quando a gente chega no final de um artigo que daí diz que precisa mais estudos, né? Então assim, isso de uma certa maneira, apesar de uma robustez que foca na construção de hipóteses, que eu acho que essa é uma discussão bem importante dentro da área, em qualquer área, né, da ciência, mas aí ela de certa maneira é fragilizada no final, porque apesar de você ter essa robustez na construção, eu acho que até aqui a Maria diz, né, que o artigo fundamenta muito mais os complexos na introdução, quer dizer, dá uma direção, né, mais reforçada na introdução, mas aí que vai meio que se fragiliza depois, né? Então talvez esse aspecto que eu acho que seria interessante da gente refletir
nesse artigo, né? O quanto que, como é que eles fizeram muito de dar caminhos alternativos para explicar as mutações culturais. Abrem, né, assim, para daí diversas outras hipóteses, diversas outras coisas. Então, eu não sei, a gente ficou com essa impressão de uma super simplificação, né, de um processo que é mais complexo do que esse. Eu não sei qual que é a percepção de vocês dois que se debruçaram mais pelo artigo. Sim, eu não sei se estão me ouvindo. Sim. Sim. Eu até comentei lá depois do comentário da professora Natália, né? Enfim, na minha meu limitado entendimento sobre o assunto, foi muito interessante ler o artigo, descobrir toda essa área, assim, mas como eu vi isso pela primeira vez, né, isso de comparar as mudanças da informação que são transmitidas pelas pessoas com a mutação da biologia evolutiva, para mim me pareceu um pouco simples, assim, né, porque a transmissão da informação nas sociedades, ela é muito complexa, as sociedades são muito complexas, são muito diferentes, existem várias variáveis e, enfim, gênero, muitas questões envolvidas, assim, que acho que comparar com processos que acontecem biologicamente, assim, nós somos seres sociais, né, não somos só biológicos, assim. Então, na minha perspectiva, me pareceu um pouco simples, assim, mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante como ele tentou entender como que acontecem essas mutações, elas são intencionais, não são intencionais, são guiadas, não são guiadas. Eu acho que isso, para mim, a parte mais interessante do artigo foi essa, né? As pessoas, elas modificam intencionalmente esses conhecimentos. Eu acho que isso foi interessante do artigo. Ao mesmo tempo, eu concordo com essa outra parte que talvez seja um pouco simples, assim, né? Que nem o Jorge falou, tentar dar muitas explicações de outras áreas que às vezes teriam mais apropriação para falar sobre isso, para uma coisa que é mais complexa do que aquilo, né? Acho que a minha ideia foi um pouco essa, assim. Não, eu concordo. Até acho, Maria, que quem começa numa área tá limpo de outras coisas, daí consegue até focar a visão de uma maneira crítica para o ponto certo, sabe? Às vezes a gente está tão mergulhado na área que a gente daí começa a ver tantas outras coisas que podem acontecer e quem está mais iniciando, vamos chamar assim, né? Não está, de alguma maneira, envolto em alguns vícios também da área, né? E eu acho que esse é um ponto bem central, porque eu acho que é interessante que você levantou, que a gente, inclusive, pode refletir em relação, muitas vezes, aos métodos que a gente usa da coleta da informação, né? Porque, de uma certa maneira, a trabalhar com padrões mais gerais, a gente perde aquela informação que é gerada, né, naquele momento por pessoas, de uma geração para outra, ou seja, que se muda às vezes intencionalmente ou não, quer dizer, aquela coisa nova que aparece, né, no conhecimento, muitas vezes até se adaptando a alguma mudança, né? Então, assim, esse processo de gerar conhecimento, para mim, no artigo, ele poderia ser muito mais... Isso me chama mais atenção, inclusive dele ser intencional ou não, e como que isso, as consequências disso. Então, assim, essa coisa de, muitas vezes a gente relega um pouquinho, até a gente discute isso nos métodos, né? Tomar cuidado para não perder a informação rara, que às vezes que justamente aquilo que parece uma coisa idiosincrática, né, de uma pessoa ou duas, pode, na verdade, refletir um novo conhecimento, alguma coisa nova que aparece ali que ainda não está distribuído, né, compartilhado dentro do grupo, né, da comunidade, enfim. Então, esse aspecto eu acho que ele daí traz todas outras ligações aí com resiliência no sistema, né, por conta de adaptação, enfim, outras coisas. Mas eu vejo um pouco por esse lado. E aí a gente corre esse risco de super simplificar, fazendo um paralelo para uma questão, por uma abordagem ou por um aspecto, né, de um processo biológico que, né, assim, diz respeito só à questão de uma mudança, né, de algo que muda, né? Eu acho que também tem um outro ponto que é... Eu acho que a ideia é bacana, e aí a simplificação que, talvez, a super simplificação que incomoda. Mas
também importante a gente ligar essa ideia a todo o processo de compreender conhecimento local, que é super dinâmico, né? Então, a gente espera que tenham mudanças, e a gente espera que novidades sejam incorporadas, né? Que informações que são transmitidas sejam adaptadas para aquela nova situação, né? Então, não é, e isso vai acontecer em função de muitas variáveis diferentes, né? Como vocês colocaram mesmo na discussão da apresentação, né? Vai ter as particularidades individuais, né? Vai ter outras variáveis, né? Então, acho que só a gente tomar esse cuidado, que às vezes a gente vai enxergar uma robustez estatística, talvez até grande, mas tem que cuidar que às vezes toda aquela robustez ela é muito frágil também, né? Então, só um pequeno cuidado, né? Eu acho que uma outra coisa que também é legal a gente refletir olhando para o conjunto de artigos todos, né? O conjunto de seminários, e também fazendo conexões com aquilo que a gente viu nas aulas sobre ferramental. Acho que vocês devem ter se questionado em vários momentos sobre amostragem, sobre representatividade, né? Que são elementos importantes para a gente pensar em qualquer tipo de estudo, né? O que aqueles resultados representam em relação à estratégia que foi adotada de amostragem, as perguntas que os autores fizeram, né? Então, um pouco desse olhar crítico que a gente procura também ir incentivando que vocês tenham, né? Mas, enfim, acho que das observações que eu tinha anotado, além daquelas que eu coloquei ali no chat, era mais ou menos essas. Gostei bastante mesmo, aprendi bastante com os seminários de todos vocês. Achei muito enriquecedor, né? E gostei da escolha dos temas também. Gostei de ver uma diversidade grande de abordagens sendo contemplada, de temas diferentes, né? A Aline fez um comentário aqui, achei interessante, Aline, que te ajudou a pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vê também as populações locais, e principalmente as populações indígenas. Eu acho que essa palavra, né, dinamismo, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente tende a olhá-las como grupos humanos que estão com esse talvez menos dinamismo interno do que é esperado, e a gente sabe que esse dinamismo existe, né? Inclusive de se usar e incorporar conhecimentos novos, e aí no caso desses deslocamentos, né? Que muitas vezes a gente não tem muita essa noção muito clara, e você chamou a atenção aqui, né? Da conexão dos guaranis com os indígenas de Rondônia, quer dizer, assim, na verdade fazem parte também de um grupo linguístico que mantém ainda um fluxo de informação, de deslocamento, inclusive, muito intenso. Então, acho que esse aspecto é importante, né? A gente pensar também esse dinamismo espacial que existe, né? Tanto no tempo quanto no espaço e internamente nas comunidades. Então, eu acho que isso serve também aí como um reforço para todos e todas aí. Estão me ouvindo? Sim. É que a minha internet está bem ruim esse fim de semana. Eu lembro que quando eu entrei assim, como dupla com a Mariana, eu comentei com ela que eu queria sempre puxar, né, algum artigo aqui para a região de Rondônia. E na primeira página estava escrito lá que os prototipistas teriam meio que se originado na região de Rondônia, e ainda comentou de um sítio arqueológico na beira do Rio de Paraná. E o Rio de Paraná é justamente o rio que passa pela minha cidade. E eu falei assim, não é possível. Aí, eu me animei um monte. A gente queria colocar tudo que tinha no artigo dentro da apresentação, só que realmente não estava dando certo. Ia passar muito do tempo, porque tem uns mapas lá que mostram mais ou menos a distribuição. É bem bacana de ler. Sim. E complementou bem com outros assuntos, quando a gente discutiu ecologia histórica e tudo mais. Eu acho que ele traz essa informação daí do manejo também indígena
em uma escala e de um grupo que é muito influente aqui no sul do país, né? Então fazer essas conexões aí nessa escala continental, né? Que é um pouco também do que eu quis mostrar para vocês, assim, de mostrar as evidências do país todo, né? A gente pensar historicamente as modificações que a gente consegue ter e analisar em termos históricos e fazer o artigo que vocês escolheram ajudou bastante nisso. Mas só acho que é isso. Senhora Natália, queria destacar novamente. Se tem alguns outros comentários, dúvidas, questionamentos para os colegas. Sim, super recomendo que quem não pôde assistir ainda todos assistam, acho que todos vale a pena assistir. E eu deixei uma observação para todo mundo deixar referências postadas no fórum, mas os artigos vocês também podem achar naquele outro fórum que a gente abriu para discutir a seleção dos artigos, estão todos ali, os artigos básicos. Né? Está sem microfone, Ju. Escala de Likert, Maria, é uma escala que... Corta o seu microfone. É uma escala, geralmente, que vai são aquelas escalas de 5 pontos, né? Do menor para o maior. É uma escala baseada esse Likert é um artigo, acho que de 1936, 1932, que ele propôs a utilização dessa escala, e ela é usada até hoje em várias áreas do conhecimento, em estudos de psicologia, várias áreas usam essa escala de Likert como uma maneira de você padronizar o tipo de resposta que você vai obter, né? E aí tem, inclusive, algumas metodologias associadas ao uso da escala de Likert para você corrigir distorções, né? Em relação, por exemplo, você faz uma sequência de perguntas sobre assuntos sobre aquele mesmo assunto, mas perguntas parecidas, e você consegue também conferir, checar a coerência das respostas em relação a essa pergunta. Acho que alguém aqui que, quando você comentou sobre a escala de Likert, acho que as meninas chegaram a falar que uma delas já usou, tem usado bastante a escala de Likert. Se alguém quiser o trabalho... Marinelli diz que usa a escala de Likert adaptada. Quem quiser o artigo original do Likert, a gente encontrou. Depois eu posso achar aqui no meu computador e mandar para vocês. Mas é um tipo de padronização para estruturação de questionários com perguntas fechadas com essas escalas de 1 a 5, de 5 pontos. Né? Geralmente mostrando essa gradação de mais para menos ou de menos para mais. Tá, vou te mandar, Marinelli. Eu preciso achar no meu computador, mas depois eu mando para todos. Que foi bem difícil a gente garimpar esse artigo. Vou anotar aqui. Eu mando para vocês. É isso, pessoal. Bom, vocês, para quem não é da UFSC, né, ou mesmo para quem é da UFSC, é importante vocês saberem que eu não sei para quem não é da UFSC, se vocês, se terminando o semestre da pós-graduação, que termina essa semana, cessa o acesso de vocês para o Moodle. Né? Se não cessar o acesso para o Moodle, se vocês continuarem conseguindo acessar o Moodle, vocês conseguem continuar tendo acesso aos materiais que estão ali com o login e a senha de vocês. Tá? Mas como eu não tenho certeza se isso acontece, eu sei que para quem é da UFSC, vocês ficam com acesso às disciplinas dos semestres anteriores. Né? Então dá para ir assistindo o que não pôde assistir. Mas para quem não é da UFSC, eu não sei se suspende a matrícula de alguma forma. Tá? A gente tem duas coisinhas que a gente queria conversar com vocês.
Uma delas são 2 avaliações que a gente gostaria que vocês fizessem do curso. Uma delas é uma avaliação individual, que eu vou deixar aberto já lá no Moodle, tá? É uma avaliação no Google Forms, tá? E ela é baseada num tipo de avaliação que a gente usa muito em oficinas participativas, né? Também fazendo um link com a discussão de ferramentas, que é baseada em 3 itens, né? É o que bom, que pena, que tal, né? A ideia de vocês escreverem os pontos positivos, os pontos que vocês sugerem que precisam melhorar e sugestões para melhorar esses pontos que precisam melhorar, tá? Então, a gente pede que vocês preencham lá a avaliação. Tem algumas outras questões também, tá? Para a gente é super importante ter esse feedback de vocês, tá? E especialmente nessa versão de disciplina feita totalmente online, né? A gente sabe que tem vantagens, tem desvantagens, mas a gente queria ouvir a percepção individual de cada um, tá? E então essa avaliação eu estou pedindo para vocês responderem até sexta-feira, tá? Então dá para, eu sei que tem gente que ainda está terminando os mapas conceituais, etc., mas depois responde com calma até sexta-feira essa avaliação. Existe uma outra avaliação, que é uma avaliação que os programas de pós-graduação pedem, tá? E essa é uma ficha que, no caso, a gente precisa encaminhar para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, como a gente sempre oferta essa disciplina para o FAP para Ecologia, mas é uma ficha de avaliação que precisa ser preenchida em comum acordo por toda a turma, tá? Então, na hora que a gente encerrar aqui, a gente vai deixar a sala, algum de vocês como administrador da sala, e aí vocês podem conversar e preencher essa avaliação. É um formulário que, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Talvez alguns de vocês já tenham. Inclusive, eu vou pedir para a Monique ajudar a gente, que a gente esqueceu totalmente de fazer isso na ecologia de populações, da pós-graduação em ecologia. Ah, beleza, a gente tem um grupo A Monique vai ficar encarregada disso. Pode ser, Monique? Claro. Bom, você vai passar? Eu passei aqui no chat, não sei se vocês conseguem. Não sei se vocês conseguem. Eu passei aqui no chat o doc, que é esse modelo que a gente precisa que vocês preencham em comum acordo e depois um de vocês encaminhe para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, tá? E o outro é individual, o do Google Forms é individual, tá? Quer falar alguma coisa, professor? Eu acho assim, a gente sempre... Quer abrir teu microfone? Você já falou só vou complementar da avaliação. A gente sempre faz avaliação assim escrita, mas como a Natália disse, a gente quer ouvir vocês. Então, às vezes, a gente vai ler vocês, né? Então, a gente vai ler vocês, mas esse também é um espaço que a gente deixa aberto para qualquer tipo de manifestação assim que possa nos ajudar a melhorar a disciplina, né? Então, também se alguém sentir à vontade para comentar alguma coisa, para passar alguma impressão assim pessoal que teve em relação a disciplina nesse nosso formato, que a gente foi inclusive aprendendo, né, ao longo do caminho, aquela história de trocando a roda com o carro andando, né? E aí experimentando algumas coisas, a gente começou de um jeito, mudou um pouquinho, adaptou também ao nosso cronograma das disciplinas, tempo e tudo mais. E a gente tem visto, isso é uma coisa que nos questionários não vai aparecer tanto, mas que a gente tá querendo entender um pouquinho de vocês, porque essa oferta nesse formato que a gente fez dessa vez possibilitou uma coisa
super bacana, que é gente de pessoas, né, de outras partes do Brasil, que trouxeram, né, uma riqueza aqui para o grupo, né, então uma diversidade aqui para o grupo muito importante. Então, certamente eu e Natália, a gente está assim, né, pensando para futuro, como compatibilizar um curso que sempre foi presencial, e aí, lógico, ligado às pessoas que estão nos cursos aqui, e com interesses, né, mais voltados para abordagem de etnobotânica. Então, isso é um trade-off, né, assim, o quanto que a gente ganha com isso, mas a gente viu o quanto a gente ganhou também de ter essa diversidade, de uma amplitude de público muito mais ampla, né? Então, essa coisa aqui internamente na UFSC, por exemplo, se discute um modelo misto, talvez mais à frente, né, de compatibilizar o melhor desse espaço com o melhor do outro espaço que a gente tinha. Já vou te passar, Michele, a palavra. Então, acho que assim, queria um pouco essa percepção de vocês a respeito disso, porque também isso reflete não só a etnobotânica, né, não só o espaço aqui dessa disciplina, mas essa experiência que todos nós estamos aí vivenciando com esse novo modelo. Então, modelo etno aqui da disciplina em si, ao mesmo tempo também um novo, ou a forma que a gente se adaptou, e pensando também o que a gente pode extrair de melhor disso. Então, se alguém quiser falar isso, né, fica bem à vontade aí, comentar alguma coisa com isso. A Michele levantou a mão ali. Né? Para a gente seria bem importante ter um retorno aí de vocês nesse momento a respeito disso. Então, eu vou falar para vocês uma coisa que eu tinha falado para o professor da disciplina de algas, que está terminando agora também. Porque ele fez de um jeito um pouco diferente do que vocês fizeram, mas ele botava as aulas que eram do tema mesmo, assim, né? Explicando de cada grupo, assíncrona. E na hora da aula síncrona, era só a discussão, dúvida e tal, igual vocês faziam mais no início também, né? E eu disso, e até eu pensei, até falei com ele assim, que eu acho que talvez quando voltar ao normal de ter aula, às vezes pode ser bom essa parte da aula mesmo, deixar em vídeo para o pessoal ver, porque eu me peguei várias vezes conseguindo encaixar assistir essa aula em horários pouco tradicionais, assim. Então eu ficava feliz disso. Nossa, agora eu tenho tempo para ir lá estudar. E eu botava e fazia minhas anotações e conseguia encaixar isso. Talvez, até para quando voltar presencial, talvez seja legal isso também. E na hora da aula, né, a gente vai lá e leva sempre os tópicos que tem para discutir e tudo mais. Então, isso eu tinha até comentado com ele, assim, numa das aulas que teve, que eu falei que, mesmo quando voltar presencial, pode ser legal botar as aulas assíncronas com o tema mesmo e a sala de aula ser um espaço para discussão mesmo, né? E aí eu até senti um pouco de falta quando vocês pararam de fazer isso, né? Não sei, na minha cabeça, pelo menos, ter a aula mesmo presencial foi um pouco mais pesado, mas tem problemas também, tô só comentando, assim. E aí eu achei legal, achei que pode ser legal ter a aula não para o professor ficar gastando a voz e tal, e ser mais para o pessoal discutir mesmo, assim. E aí, uma sugestão só que eu daria, que eu senti assim, é que, por exemplo, vocês pediram os artigos de quarta para domingo. Como eu tinha muitas disciplinas, eu acho que só teve uma semana que eu não fiz, assim. Eu li o artigo, mas não fiz análise. Mas para mim foi um pouquinho pesado. Mas eu acho que talvez se der uma semana, fique talvez mais fácil encaixar, assim, a leitura dos artigos com outras disciplinas, né? Talvez. Mas eu entendo também que vocês queriam entregar domingo para também não ter aquele fluxo grande de gente entregando tudo na quarta, mas também não sei, assim, tô falando, mas não sei se é a melhor solução também, como é que... Aí só um comentário, eu acho que sim, essa coisa do síncrono, inclusive a perspectiva inicial é que fizéssemos mais a discussão sobre os tópicos, né, e aí deixando uma aula,
Daí a gente mudou um pouquinho até para organizar o nosso próprio tempo, porque isso duplica o nosso tempo vamos chamar assim, né, dedicar para os créditos daquela disciplina. E antes de gravar a gente prepara, então ela quase que triplica. Para todas as disciplinas, inclusive da graduação, ela triplicou o tempo de preparo, momento síncrono, assíncrono e tudo mais. Então isso, para coordenar com outras disciplinas, é só para explicar um pouquinho. Mas a gente acha também que, por exemplo, em outras disciplinas a gente fez assim, mais focado no momento assíncrono que está gravado, e aí aqui mais a discussão, mais dos tópicos e tal, mais aberta. A gente tentou corrigir isso deixando gravado daí a aula, né? Para daí usar em algum outro momento. Quanto a essa quarta domingo, é porque todo encontro a gente discutiu as respostas de vocês dos artigos. Então, se vocês entregam quarta, como é que a gente ia discutir no momento, né? Junto com vocês. Então, a gente tem que puxar, e aí domingo, daí sobra segunda e terça para isso, né? Fora as outras que era disciplinas. isso mesmo. Então, é uma lógica nesse sentido. Maria, se eu não pulei aqui, você tem uma sugestão? Sim. Não, eu só queria dizer que um pouquinho diferente da Michelle, eu me distraio muito nessa aula gravada, assim. Se for presencial, por favor, que a aula seja presencial também, eu acho que isso é muito importante. Interessante. E eu acho que foi muito legal essa abertura de vocês, de as pessoas não serem obrigadas a participar do encontro síncrono, porque às vezes as pessoas não podem, enfim, até a própria Márcia trabalha, né? Então essa possibilidade de a pessoa escutar depois uma aula, que às vezes pode até ser mais dinâmica, enfim, mas todos os dois formatos são bons remotamente, mas presencial é sempre melhor. Eu acho que é só deixando isso, Presencial minha você diz opinião. síncrono, né? Síncrono. Não, quando acabar a aula remota. Tá. Tá bom. Eu só Legal. queria complementar a Maria. Não sei se terminou de falar, Maria. Só mais uma coisinha, rapidinho. Claro. E sobre a questão dos artigos até domingo, que eu acho que o que a Michelle, por exemplo, tentou sugerir, na quinta e na sexta, para mim, era terrível. Então, eu nunca conseguia ler os artigos quinta e sexta, e aí eu sempre deixava para o final de semana. E aí os meus finais de semana ficavam sempre sacrificados, o que nessa pandemia é uma tristeza, porque eram muito preciosos os finais de semana. É verdade. E daí não sei se existe a possibilidade de, por exemplo, já disponibilizar o artigo na segunda-feira. Eu sei que talvez bagunce um pouco o cronograma, mas, por exemplo, para mim, segunda e terça eram os dias que eu me dedicava à disciplina. E aí, se já na segunda anterior eu já conseguisse adiantar a leitura do artigo, aí talvez até eu conseguiria terminar ele até na sexta-feira, para não precisar fazer no sábado e no domingo e tal. Acho que não sei se deu para entender o que eu sugeri. Deu sim. Deu sim. Ali só do... Opa, desculpa. Não, pode falar, Monique, por favor. Não, só sobre os vídeos, sobre as aulas assíncronas e síncronas, eu concordo com a Maria, e também porque eu tive algumas matérias que eles fizeram esse esquema de ter os vídeos gravados e a aula síncrona ser para discussão. E para algumas determinadas disciplinas eu achei um pouco confuso, porque às vezes a gente não conseguia dar conta de assistir as aulas assíncronas, então chegava na discussão, às vezes não tinha como discutir, eu ficava meio perdida na discussão. Então eu achei que a dinâmica que vocês fizeram para essa disciplina foi muito boa, assim, de mesclar as coisas. Mais ou menos isso. Legal, obrigado. Professora, eu também queria fazer um comentário. Não sei se tem mais alguém na fila para falar. Não, pode falar, pode falar. Então, eu queria dizer que, assim, a disciplina para mim foi maravilhosa, superou todas as expectativas. Eu tive no começo, a UDESC começou as aulas um pouco antes, assim, né? E eu tive bastante dificuldade no começo de acompanhar esse processo do ensino remoto, assim, para mim foi bem desafiador até, né, entrar no ritmo, me adaptar, assim. E a disciplina, a forma como vocês, né, guiaram ela, assim, eu achei que foi muito boa mesmo. E, claro, eu tive algumas dificuldades, né, com a leitura dos textos, como os colegas já falaram, assim, mas eu acho que a forma como foi conduzida, assim, foi muito boa. Superou todas as minhas expectativas, assim.
né? E é um assunto que é um tema, né, que, nossa, é muito bom. Gostei bastante. Obrigado, Mariana, e a todas que estão se manifestando da maneira com uma crítica bem construtiva, né? E assim, eu sei que eu me passo um pouco em alguns momentos síncronos, porque, por exemplo, é assunto que eu adoro, né? E daí, o lado do professor que gosta de sala de aula e gosta de interagir, para mim, quando só gravo uma aula, é algo também certamente frustrante, né? Vocês devem imaginar aqueles que dão aula e tal. Então, o momento síncrono, para mim, é uma nuance de saber que eu estou sacrificando as pessoas a me ouvirem, e isso eu tento modular, mas ao mesmo tempo daí também é uma necessidade, né, pessoal, inclusive, aí por isso que eu agradeço a paciência de vocês, porque daí também é da interação, né, de discutir, de colocar o assunto. Quando eu estou com vocês aqui, minha cabeça ela funciona de uma maneira, até eu já comentei isso com alguns colegas, né? Em sala de aula eu me movimento bastante, eu gosto muito de sala de aula. Então o momento síncrono, ele é um momento que, por exemplo, eu consigo fazer muitas outras conexões que eu normalmente não faria numa aula que eu gravo simplesmente com o microfone aberto e ali com o PowerPoint ou com o material que eu estou utilizando. Então também agradeço a paciência de vocês, porque daí é aquela coisa do professor que gosta do assunto, que quer ligar, que nós fazemos a primeira aula para entender o contexto de cada um aqui, não é à toa, né? Porque a gente gosta daí de dialogar com os assuntos com cada um de vocês, sabendo que uns vêm de uma área, outros de outra. Então a gente monta um pouco as coisas para atender, né? Vocês observaram aqui, a gente dialogou com todas vocês, com todos vocês. Então essas observações elas são bem importantes para nós, e lógico que a gente também tem que entendê-las frente a esse modelo, né? Essa nova situação, que por isso que eu estou dizendo que a gente consegue tirar de melhor, mas que ela não seja eterna, né? Então, mas agradeço aí os comentários. Ah, não viu como sacrifício legal, que bom. É engraçado, eu entendo assim que alguns gostam. Eu não sei se é porque essa disciplina tem um viés mais pro lado de humanas, assim, né? Tem um misto e talvez o pessoal goste mais. Mas, por exemplo, essa outra aula que eu comentei, que era de algas, que é algo mais assim segmentadinho as coisas e tal, eu acho que o encontro síncrono para discutir foi bem, rendeu muito, sabe? A gente até passava comentando. Então, talvez para essa disciplina realmente o pessoal prefira as aulas síncronas mesmo, né? Talvez seja outra. É um misto, né? Acho que o misto, como você está chamando a atenção aí, acho que é uma boa. Não, mas é que eu quis dar essa opinião porque, por exemplo, Entendi. eu tenho um enteado que tem 5 anos. E, cara, ele vem falar comigo toda hora. E a hora que eu tinha, às vezes, para ouvir algumas outras aulas que eram assíncronas de outra disciplina era quando ele ia dormir, sabe? Então eu ficava assim, ai, que agora eu posso pausar o professor, sabe? Voltar e, tipo, ficar ouvindo 10.000 vezes sem, sei lá, ninguém me mexendo comigo, assim, né? Mas, claro, eu acho que é duas coisas diferentes, assim mesmo. Duas pegadas, assim. Às vezes o pessoal prefere mesmo mais aula que é a mesma aula, assim, síncrona, né? Eu acho que tem vantagens e desvantagens, e isso vai depender muito da condição de cada um na sua casa, né, no seu home office ou no seu trabalho onde está assistindo às aulas, né. Mas eu fiquei super feliz mesmo esse semestre, apesar de todo esse contexto complicado que a gente está vivendo e de todos esses desafios do ensino remoto, eu fiquei super feliz de ter gente de diferentes partes do país aqui. Então, eu super agradeço a toda essa galera que está assim, de longe ali. Marinelli está lá no Molu, longe pra caramba, sei que com dificuldade de internet e tudo, né? Então, eu acho que
A Aline também está lá em Rondônia, o Jorge está longe, né? Bom, está em cada canto aqui. Mas acho que isso é super enriquecedor para essa disciplina, né? De fato, alguém tinha comentado ali experiências dos colegas de outros lugares. Acho que isso, para mim, foi muito importante nesse semestre. Muito legal. Agradeço. Isso é um ponto de destaque. Eu fiquei, assim, eu vou chamar a atenção no caso do Jorge, né? Que a gente se conheceu lá em Belém durante o congresso. Aí quando eu vi, falei, Jorge Siqueira, ele começou a falar, falei, pô, que legal, o cara tá aqui com a gente, né, discutindo então, pensando assim, né, que de que um artigo de repente faz a menção ao lugar que se mora, que se vive, né, como foi chamada a atenção aqui. Então, acho que para a gente é muito gratificante tudo isso. E a gente está muito grato aí pela participação e envolvimento de todas aqui. Ô, Nivaldo, você sabe que aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu não sou da área, mas você acredita que uma vez eu fui coletar em Urubici com outras pessoas e o meu carro estragou lá em cima. E a gente ficou preso, começou a chover e tal. E aí meu companheiro, ele desceu na chuva para casa do pesquisador, aquela casinha que tem de pesquisador. Sim. A Maria tava lá, você acredita? A gente nunca... E ela que salvou a gente, ela emprestou o carro. Aí quando eu disciplina, eu olhei para ela, assim, aí eu perguntei no chat assim, foi você que salvou a gente lá em Urubi? Ela falou, foi. Olha só, a gente nunca mais conversou desde então. A gente nem e a gente se encontrou nessa disciplina. Ela foi lá, deu a chave do carro, ela nem conhecia a gente, ela deu a chave do carro e falou, pode ir lá resgatar o resto do pessoal. E legal. Assim, aí foi muito legal reencontrar, assim. E lógico, a gente está falando do povo, né, dessa heterogeneidade de quem está longe, mas daqui de nós também, né? Foi muito bom ver outras pessoas que não são da área de etnobiologia, né, estarem aqui, né? Amanda, né, você, Monique, Michele. Acho que assim foi muito bacana de ver como também a Amanda, a gente já tem a gente sempre se bate, né, Amanda, né, há um tempo assim, né? Então fiquei muito feliz de estar com você aqui, de você estar participando e tudo. Então, esse destaque é, né, para todas e todos aqui, né? De uma maneira bem ampla, e essa gratidão nossa. Eu aprendi muito também fazendo essa disciplina. Por ser de outra área também, eu senti um pouco de dificuldade na leitura. Assim, eu acho que ela tem uma abordagem de antropologia, uma abordagem diferente que eu estou acostumada, mas eu aprendi muito. Assim, Obrigada a todos por ter passado a experiência, né? As meninas que já trabalham com isso. Assim. Aprendi bastante. Legal. Que legal. Legal, gente. Obrigada também. Só gratidão pela turma toda. Vou pedir para quem está com câmera fechada e puder abrir a câmera, eu sei que tem gente que está de celular e tudo, só para a gente fazer um print screen aqui, a foto do grupo. E aí a gente já deixa vocês para discutirem aquela ficha de avaliação ali. A Rafaela lembrou que sim, Rafaela. Acho que é importante destacar essas questões. Legal. Legal. Lorena abriu. Elaine, Rafaela e Monique, não sei se estão com câmera. Tá abrindo ali. E aí, legal, gente. Todo mundo arrumando cabelo, arrumando enquadramento. Dando um jeitinho. Legal. Acho que eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui por perto para tirar a máscara um minutinho. Legal. O Fábio estava com a câmera aberta, agora sumiu. Legal, gente. Todo mundo sorrindo, vou fazer uma fotinha aqui, depois eu posto ali no Moodle pra gente. Valeu! Boa. Muito bem, a gente larga vocês agora aqui.
E aí alguém de vocês fica encarregado, pode ser alguém da casa ainda. Talvez a Monique, que é da ecologia, que tem que encaminhar para a ecologia, né? Ou a Maria, Pode ser. de encaminhar aquela ficha. Tá? Monique, eu vou mandar uma mensagem para a turma de Ecopop, do fórum de pop, para o pessoal que vai preencher as fichas, tá? Ok. E deixa eu ver quem que eu atribuo aqui como administrador da sala. A gente vai passar a administração e vamos, eu e a Natália, sair para vocês. Vocês ficam à vontade para discutir e preencher aquela ficha. E depois a Monique fecha a sala. Eu passo para Maria. Maria, É a nossa anfitriã agora. você é anfitriã. Tranquilo? Então tá, pessoal. Igualmente agradeço. Vivian, antes de terminarem o e-mail, a gente combina, a gente se conversa em seguida, tá? Tá bom, obrigada. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado a todos aí, a todas. Muito obrigada, professores. Foi muito enriquecedora a disciplina. A oportunidade foi única. Muito, muito obrigada. Que bom. Agradecemos muito a todos. Se cuidem bem. Espero encontrá-los aí, os caminhos aí, presencialmente de preferência. Isso. Valeu, gente. A gente vai sair aqui, vou interromper a gravação.